Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje na nossa videoaula, nós vamos dar sequência, ao nosso trabalho com as conjunções. Hoje nós vamos estar tratando das conjunções subordinativas. O que significa isso, né? As conjunções subordinativas, ou conjunções subordinadas, elas têm a função de ligar orações, igual às conjunções coordenadas. A diferença de uma para outra, qual é? Está centrada onde? Na função que ela exerce sobre as orações. Enquanto as orações coordenadas, elas ligam duas orações que são totalmente independentes, né? O que são orações independentes? Uma não depende da outra para existir. Então, se eu separo essas duas orações ligadas pela conjunção e leio essas orações, elas têm sentido por si só. Uma não precisa da outra para existir, tá? No caso das conjunções subordinativas, o que acontece? Elas também vão ligar duas orações. Só que, ao separar essas duas orações, elas vão precisar uma da outra para existir. Porque senão elas vão ficar sem sentido, elas vão ficar incompletas, né? Elas ficarão incompletas. Então elas precisam umas das outras para poder ter um sentido real, um sentido verdadeiro, né? Então, para isso, eu vou utilizar aí as conjunções subordinativas, tá certo? Então, nós vamos para a primeira delas, tá? Que nós temos aqui, que são as causais, beleza? Então, o que são as conjunções causais? Elas vão indicar uma relação de causa entre as duas orações, certo? Então, uma relação de causa, uma relação de motivo, por que determinada coisa está acontecendo, tá bom? Então, lá o exemplo. Não pude comprar o CD. Primeira oração. Tá, não pôde comprar? E aí? E aí? O que está acontecendo? Está faltando um elemento, né? Está faltando um complemento. Aí vem meu complemento. Porque estava em falta. Então, eu não comprei. Qual foi o motivo de eu não ter comprado? Porque ele estava em falta. Então, aí eu tenho o quê? Eu tenho a conjunção porque ligando as duas orações, né? O motivo que me fez não comprar esse CD, tá certo? Depois, ele não fez o trabalho porque não tem um livro. Beleza, então tá lá. Ele não fez o trabalho, mas está faltando. Está faltando um complemento para esta oração. Ela tá faltando, assim, eu entender o porquê dele não ter feito, né? Esse trabalho. Então tá faltando motivo. Então o motivo é qual? O fato dele não ter um livro. Então, as conjunções subordinativas causais, elas vão estabelecer uma relação de causa, uma relação de motivo entre as duas orações. Depois, nós temos as conjunções comparativas. O próprio nome diz, comparar, tá? Então, eu vou estar fazendo o quê? Eu tenho duas orações e eu vou estar comparando os elementos, as ações ali entre as duas orações. Por exemplo, ela fala mais que um papagaio. O que eu estou fazendo? Eu estou comparando ela a um papagaio, tá? Todo mundo já deve ter ouvido aquela frase assim, ó. O seu irmão é mais organizado do que você. O seu primo, né? É mais educado do que você. Então, toda vez que eu estou usando essas orações, eu estou usando o quê? Uma conjunção aí comparativa. Por quê? Eu estou comparando dois elementos. Aí nós temos as conformativas, tá? O que significa isso? Olha a palavra aí, né? Conformativa, quer dizer, uma coisa vai acontecer decorrente o quê? Da outra, conforme a outra acontece. Então tá lá assim, ó, cada um colhe conforme semeia.
Segundo me disseram, a casa é esta. Quer dizer, como que eu sei? Segundo me disseram, tá aqui, ó. É uma conformidade. Alguém me falou, eu estou vindo aqui, estou confirmando. Realmente é isso. Beleza? Depois, consecutiva. Elas vão estar estabelecendo uma... Ó, gente, cuidado aqui, ó, que tem aqui um trema aqui, ó, mas não tem mais, tá? É que esse material já tá... A professora já fez aí um tempinho, ó, a ideia aqui, ó, tá bom? Bom, a consecutiva, elas vão estabelecer uma relação aí de consequência, tá? Então, eu vou ter duas orações, uma será resultado da outra, uma será a consequência da outra, tá? Aqui a gente tem que tomar cuidado para não confundir com a causal, tá certo? Causal, o motivo. Consecutiva, o resultado, tá certo? Falou tanto que ficou rouco. Então, olha lá, falou tanto. Qual foi o resultado? Ficou rouco. Depois, estava tão feliz. Qual foi o resultado dessa felicidade? Ele desmaiou depois, tá certo? Então, consecutiva, consequência, resultado. Depois nós temos as finais. As finais, elas vão dar a ideia de final, de objetividade, objetivo, tá? Não de acabar, mas de objetivo, onde eu quero chegar, tá certo? Todos trabalham. Por que todos trabalham? Para que possam sobreviver. É o meu objetivo, tá? Viemos aqui para que vocês ficassem felizes. Qual foi o objetivo de termos ido até lá? O objetivo foi que vocês, o quê? Ficassem felizes. E depois nós temos as proporcionais, que elas vão indicar a ideia de proporção, tá certo? À medida que as horas passavam, mais sono ele tinha. Então, as coisas vão sendo o quê? Proporcionais. As horas iam passando, o sono ia aumentando de acordo com o passar das horas. É proporção. Uma coisa vai se encaminhando junto à outra, proporcionalmente à outra, né? Quanto mais ela estudava, mais feliz seus pais ficavam. Então, conforme ela ia estudando, os pais iam ficando felizes pelo fato dela estar estudando. Então, as coisas são proporcionais, elas vão crescendo o quê? Juntas. E as temporais. Quando que eu vou ter as conjunções temporais? Quando eu estiver indicando relação de tempo, tá certo? Ó, quando eu sair, vou passar na locadora. Chegamos em casa assim que começou a chover, uma relação de tempo, né? Esse tempo, gente, não é o tempo de sol, chuva, né? Casamento de viúva. Não, não é isso, tá? É relação de tempo com relação à hora, tá? Mal chegamos, a chuva desabou. Quer dizer, eu cheguei, é o horário, é o tempo, né? Começou a chover. Quando eu sair, vou passar na locadora. Quando, ó, quando aí é a conjunção. Então, eu vou sair que horário? Não sei, eu não sei o horário. Se eu sair de manhã, se eu sair à tarde, se eu sair à noite, se eu vou sair com chuva, sem chuva, não interessa. O horário que eu sair, eu vou passar na locadora. Então, está estabelecendo aí uma relação de tempo, beleza? E aí, para finalizar, a professora colocou aqui para vocês a locução conjuntiva. O que é uma locução? São quando eu tenho aí duas ou mais palavras que funcionam como uma conjunção. Elas têm a mesma função da conjunção, tá? Foi a mesma coisa que a gente já viu aí, locução adverbial, né? Adjetiva. É a mesma coisa quando eu tenho duas palavras funcionando como uma conjunção. Então, só para a gente recapitular, conjunções. Nós não vamos decorar palavras, nós vamos pensar, nós vamos entender em situações. Então, eu preciso entender a situação que cada conjunção estabelece. Eu entendendo a situação, eu vou saber utilizar a conjunção correta na minha oração. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Beijos e até a nossa próxima videoaula.